15. Nisso ele me disse: olhe novamente para a terra lá embaixo e espere para ver outra alma de um homem ímpio que está deixando o corpo. Trata-se de um homem mau que viveu a provocar a ira do Senhor noite e dia, porque dizia: eu não conheço outro mundo além deste. É por isso que eu como e bebo e aproveito tudo que existe aqui. Porque quem foi que desceu ao inferno e depois voltou para provar que ali as almas são atormentadas? E eu olhei e vi todo o escárnio deste pecador diante de tudo o que ele tinha praticado e como agora se comportava na hora de sua morte. Eu que notei que aquela hora estava sendo mais amarga do que o seu futuro julgamento, porquanto ele assim se lastimava. Ó, qual tem sido a minha vida no mundo! Desde então vi se aproximarem os anjos, bons e maus, e aquela alma pecadora também os via se aproximar, mas os santos anjos não haviam encontrado lugar no seu coração, pelo que os anjos maus possuíam totais poderes sobre ela. E aconteceu que enquanto os anjos maus arrancavam aquela alma do corpo, eis que os anjos de Deus lhes falaram por 3 vezes, dizendo: miserável alma, olha agora para o corpo ao qual has de abandonar, porque no dia da ressurreição tu terás de retornar a esta carne para receberes a paga pelos teus feitos de impiedade. 16. E quando eles a deixaram, eis que o seu anjo particular lhe falou: miserável alma, eu sou o anjo que te acompanha e que reportava perante o Senhor todas as obras impuras que praticavas dia e noite. E eis que te digo que se dependesse de mim eu não teria te assistido o único dia da tua vida. Porém, não está no meu poder decidir sobre estas coisas. Deus é um misericordioso e justo juiz e ordenou a que eu não te abandonasse nem por um momento, a fim de que algum dia tu viesses ao arrependimento. Mas eis que hoje tenho me libertado de ti, já te sou um estranho, e tu também te tornaste um estranho para mim. Que venha então o justo juiz. Então o espírito se afligiu e o anjo se perturbou, porque enquanto ele, a alma, se preparava para entrar no céu, eis que foram-lhe lançados fardos sobre fardos. Porque o erro, a negligência e o espírito da fornicação e os demais espíritos o encontraram e disseram: aonde pensas que estás indo, alma pecadora? Por acaso pensas que entrarás no céu? Pare aí mesmo e deixe-nos ver se tu não nos pertence, pois já notamos que não existe nenhum santo ajudador contigo. E havendo eles o examinado, eis que se alegraram grandemente, e disseram: mas é claro! Tu nos pertences totalmente. Agora sabemos que nem o teu anjo será capaz de te arrancar das nossas mãos. Porém, o anjo respondeu: saibas que esta alma foi feita à imagem de Deus, e eu hei de deixar a imagem de Deus nas mãos do diabo. Porque aquele que me susteve durante todos os dias de vida desta alma pode sustê-la ainda, e eu não a abandonarei até que ela suba até o trono de Deus lá no alto. Quando ele a vir, há de decidir segundo a sua vontade.
Logo em seguida eu escutei vozes desde os céus, que diziam: Pobre e miserável alma, apresenta-te ao Senhor, para que conheças o Deus ao qual tu desprezaste. E havendo ela adentrado ao céu, eis que milhares de anjos se lamentaram ao vê-la, e em uma voz exclamaram: Ai de ti, miserável alma, por causa das obras que praticaste sobre a terra. Que has de responder a Deus, quando enfim estiveres na sua presença? E o anjo que a acompanhava disse: Lamentai comigo, servos do Senhor, pois não encontrei boa morada junto desta alma. Ao que os outros anjos responderam: Aparta esta alma do nosso meio, porque a sua presença tem contaminado este ambiente. Então aquela alma foi conduzida à presença de Deus, e o anjo mostrou-lhe o Senhor que a havia criado segundo a sua imagem e semelhança. Em seguida, o anjo que a conduzia correu adiante e falou: Deus Todo-Poderoso, eu sou o anjo que assistia esta alma e que reportava os seus feitos dia e noite. Eis que ela não se comportou segundo os teus mandamentos. Portanto, agora, lida com ela conforme os teus justos julgamentos. E da mesma maneira dizia o Espírito: Eu sou o Espírito que habitava o seu corpo, mas ela nunca obedeceu à minha vontade. Por isso, julga-a, Senhor, segundo a tua justiça. Então ouviu-se a voz de Deus, que dizia: Que tens tu feito com todas as boas dádivas que te foram dadas desde a tua criação? Acaso tenho eu te negado os favores dispensados aos justos? E não tenho eu feito o sol se levantar sobre ti assim como sobre o justo? Mas aquela alma se calou, porque não tinha o que responder. Então Deus lhe falou novamente: Os julgamentos de Deus são perfeitos, pois ele não faz acepção de pessoas, porque todo aquele que fizer misericórdia, misericórdia alcançará, e qualquer um que não fizer misericórdia também não será poupado perante o Senhor. Portanto, entregai esta alma ao anjo do abismo, Tártaro, o qual se encarregará da sua punição. Então vi aquela alma ser lançada nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, onde deverá permanecer até o dia do juízo final. Depois disso escutei a voz de anjos e arcanjos que diziam: Justo és tu, ó Senhor, e justos são os teus juízos. 17. Eu olhei novamente, e eis que 2 anjos traziam uma alma que clamava: Tem misericórdia de mim, ó Deus, justo juiz. Porque há 7 dias que tenho deixado o meu corpo e estou sendo arrastado por estes 2 anjos, e eles estão me levando por lugares aos quais desconheço. Então Deus, o justo juiz, lhe disse: Que tens tu feito? Tu jamais mostraste misericórdia, e é por isto que estás sendo atormentado pela presença dos anjos que não se apiedam de ti. Tu jamais praticaste o que era direito, como esperas que tenha compaixão de ti? Portanto, confessa os pecados os quais tu praticaste enquanto estavas no mundo. Ao que aquela alma respondeu e disse: Mas Senhor,
eu não tenho cometido pecados. Mas a ira do Senhor se acendeu sobre ela por haver dito: eu não tenho pecados, pelo que Deus assim lhe falou. Acaso pensas que ainda estás no mundo, onde cada um dos teus pecados eram encobertos aos olhos dos homens? Porém aqui nada fica em oculto. Saibas que quando uma alma sobe à minha presença, todos os seus atos são declarados, sejam eles bons ou maus. Ao ouvir isto, a alma caiu em silêncio, porque não tinha como responder. E eu escutei o Senhor Deus, o justo juiz, a se pronunciar outra vez: vem, anjo que conduzes esta alma. Fica entre ela e eu. Então o condutor daquela alma pecadora se aproximou, trazendo o rolo de um livro em suas mãos. E eis que ele disse: Senhor, eis que tenho em minhas mãos os registros de todos os pecados que esta alma praticou desde a sua mocidade até o dia de hoje. Ou mais que isto, desde o dia em que nascerá até agora. E se tu ordenares, Senhor, eu narrarei todos os seus feitos, desde quando tinha 15 anos de idade. E o Senhor Deus, o justo juiz, falou: eis que te digo, anjo, que não me has de narrar os seus pecados a partir dos 15 anos, mas exponhas tão somente aqueles que ela cometeu nos seus últimos 5 anos de vida. E em seguida o Senhor, o justo juiz, falou: eu juro por mim mesmo e pelos santos anjos do meu poder que se esta alma houve se arrependido ao menos uma vez durante esses últimos 5 anos, que a perdoarei assim como se perdoa o mal praticado por uma criança de 1 ano de idade. Mas ao contrário, que ela pereça para sempre. E o anjo daquela alma pecadora respondeu e disse: determina, Senhor, que o anjo faça vir as tuas almas. E naquele mesmo instante umas almas foram trazidas para perto, e aquela alma pecadora as reconheceu imediatamente. E o Senhor falou à alma pecadora: eis que te digo, alma, confessa todos os crimes que tu cometeste contra estas almas, quando elas também estavam no mundo. Então ela respondeu e disse: Senhor, ainda não se passou nem 1 ano desde que assassinei esta alma, derramando seu sangue sobre a terra. Quanto à outra, eis que com ela cometi fornicação. Porém, isto não é tudo. Porque eu também pratiquei injúrias e me apropriei dos bens de outrem. Ao ouvir isto, o Senhor, o justo juiz, disse: sabias tu que quando uma pessoa faz violência a outra, se esta pessoa que sofreu a violência morrer primeiro, é mantida neste lugar até o dia em que o seu agressor morra, para que ambas compareçam juntas perante o juiz, para que cada uma receba o que os seus feitos merecem? Então escutei uma voz que dizia: tomai esta alma e entregai-a nas mãos do Tártaro, para que seja precipitada nas regiões mais baixas da terra. Encerrai-a em prisões escuras para que seja atormentada até o dia do juízo. E novamente eu ouvi milhares e milhares de anjos que clamavam: justo és tu, Senhor, e justos são os teus juízos.
19. E o anjo me disse: Tens tu entendido todas estas coisas? Ao que eu respondi: Sim, Senhor. Então ele me falou novamente: Segue-me de novo, e eu te levarei para que conheças a cidade dos justos. Eu o acompanhei e ele me elevou acima do terceiro céu e me fez estar perante a entrada de um portão. E eu notei que se tratava de um grande portão de ouro e que havia 2 pilares de ouro diante dele e que sobre estes pilares existiam 2 placas douradas nas quais estavam gravadas várias inscrições. Em seguida, o anjo se voltou para mim e disse: Bem-aventurado serás se conseguires passar para além destes portões, pois apenas aqueles que possuem um coração puro é que podem entrar ali. Então perguntei ao anjo: Senhor, por que razão estão escritas estas coisas em ambas as placas de ouro? Ao que ele me respondeu: Estes são os nomes daquelas pessoas justas que serviram fielmente a Deus enquanto estavam no mundo. Mas eu lhe falei outra vez. Então os seus nomes já estavam escritos no céu, embora ainda estivessem vivendo no mundo. E o anjo me respondeu: Não apenas os seus nomes, mas até as suas faces já haviam sido gravadas, porque todo aquele que serve a Deus de todo o coração é bem conhecido diante dos seus anjos. 20. Então adentramos. E havendo eu atravessado os portões do paraíso, se aproximou de mim um ancião cuja face resplandecia como o sol. Ele me abraçou e disse: Sê bem-vindo, Paulo, querido e amado de Deus. E foi com um belo sorriso no rosto que ele me beijou e logo se pôs a chorar. Eu, porém, lhe disse: Por que choras, meu pai? Mas ele suspirou e logo voltou a chorar. E disse: Eis que choro porque somos injuriados pelos homens que desconhecem todas estas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eis que são firmes as suas promessas, porém eles não a creem. Por causa disso eu voltei a falar ao anjo, e lhe perguntei: Quem é este, Senhor? Ao que ele me respondeu imediatamente: Este é Enoque, a fiel testemunha dos últimos dias. E no mesmo instante o anjo me falou: Eis que não deves reportar aos homens nada do que eu te mostrar enquanto estivermos neste lugar. Mas eu prossegui logo adiante e avistei Elias. Ele me saudou com grande alegria. Mas em seguida se afastou um pouco e me disse: Paulo, esforça-te para alcançares a tua recompensa pelas obras que realizas entre os homens. Quanto a mim, eis que tenho visto as grandiosas dádivas que o Senhor tem preparado para os seus justos, e as suas promessas são grandiosas, ainda que a maioria dos seres humanos as tenham rejeitado. Porém, importa que através de muitas tribulações entremos no reino dos céus.